Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Meu nome é Carla Natália dos Santos e eu venho mais uma vez pedir alguns minutos da atenção de vocês para fazer uma breve leitura com um comentário. E para essa manhã eu escolhi a Bíblia, o Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, capítulo 26, uma passagem de Jesus com seus discípulos, em especial com Pedro. Pedro é avisado. Então Jesus lhes disse: Todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas de rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Disse-lhe Pedro: Ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava sentado fora, no pátio, e aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estavas com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu, e disse aos que ali estavam: Este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: Não conheço tal homem. E daí a pouco, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a braguejar e a jurar, dizendo: Não conheço este homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que ele dissera: Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saiu daí, chorou amargamente. Meus irmãos, eu trago a reflexão dessa passagem de Cristo diante das minhas próprias dificuldades em torno do auto-perdão, em torno dos tropeços, das dificuldades que a gente tem de lidar com determinadas situações. Então eu venho refletindo diante dessa passagem singular de Cristo, e eu acho que é importante para todos nós refletirmos sobre como que nós encaramos os nossos erros, como que nós encaramos as escolhas que nós fazemos para seguir e resolver determinada situação. Então, para isso, primeiro, eu gostaria de lembrar que Pedro amava Jesus. E para Jesus, Pedro era um dos discípulos mais queridos. Jesus conversava muito com Pedro. Jesus ficava muito na casa de Pedro, fazia cultos de evangelho na casa de Pedro. E por esse amor que Jesus tinha para com Pedro, e de Pedro para com Jesus, na verdade, Pedro nunca se achava capaz de negar o Cristo. Pelo contrário, eu vou dar a minha vida pelo Senhor. No entanto, Pedro ainda era muito imaturo espiritualmente. Pedro, nesse momento em que Jesus estava passando por a sua grande prova, onde ele estava nos ensinando através dos discípulos o teu evangelho, Pedro ainda era muito orgulhoso. Pedro, ele não era tolerante com as faltas, com as dificuldades das outras pessoas. Ele não era tolerante com as mulheres de má vida da época. Ele criticava muito os erros dos seus companheiros de jornada, dos próprios discípulos que estavam com ele. Então Pedro se achava um pouco superior, se achava com muito conhecimento, mas ainda com pouca vivência. E para explicar essa passagem, nós trazemos também uma explicação de Emmanuel, através de Chico, do livro Boa Nova. Nessa passagem, onde Emmanuel explica também a negação de Pedro, Emmanuel traz para nós um complemento dessa fala de Jesus. Porque quando Pedro fala assim: Não, Jesus, eu nunca te negarei, Jesus ainda fala para Pedro: Pedro, esta noite você saberá que o homem tem muito mais de frágil do que de perverso. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós cometemos nossos equívocos não por maldade, mas por uma necessidade que nós vemos, às vezes até, de fazer certo, de escolher um caminho. Porque quando Jesus foi preso, João e Pedro queriam acompanhar Jesus para verificar as possibilidades de estar ajudando Jesus a estar saindo daquela situação. Então havia boas intenções
de Pedro. Porém, Pedro, ao se ver alvejado, com os olhares, com as falas, ele ficou com medo naquele momento. Naquele momento, Pedro não estava preparado para vivenciar as experiências que Jesus estava vivenciando. Mas, no entanto, Pedro teve uma postura apropriada, que nós devemos trazer para dentro de nós. Porque quando Pedro chorou amargamente, e a gente chora amargamente quando a gente comete algum equívoco, alguma escolha que depois, mesmo com essa escolha, a gente achando que é a melhor escolha para aquele momento, a gente vê depois que não foi, né? Pedro olhou para aquela situação. Em vez de Pedro ficar remoendo aquela situação, Pedro se pôs ao trabalho. Porque Pedro olhou o seguinte: bom, por que eu errei? Por que eu neguei ao Cristo? Me faltou a fé? Me faltou a coragem? Né? Eu que antes julgava e achava que eu era infalível, que eu criticava os meus irmãos da caminhada por eles errarem, agora eu posso adotar para mim um olhar diferenciado diante dos erros das outras pessoas, né? Tendo mais compreensão, mais compaixão. E dessa forma, Pedro foi transformando o seu ser diante da vida, diante dos acontecimentos e diante dos outros. E Pedro se tornou uma das maiores referências de transformações morais no período de Cristo, né? Porque vamos lembrar que ao longo, né, da sua trajetória, Jesus, né, confiou a Pedro, né, e disse a Pedro: Pedro, apacenta as minhas ovelhas, né? Jesus ressuscitou, Jesus esteve com os discípulos e Pedro estava lá. E Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro chorando, triste, envergonhado: eu te amo, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, mestre. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo, mestre. E naquele momento, né, Jesus então disse para ele: então, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. O que é isso, né? Conduz as minhas ovelhas até o pasto, porque eu, como pastor, saberei cuidar das minhas ovelhas. E foi isso que Pedro passou a fazer. Então, em vez de Pedro olhar para aquela situação e se olhar como uma pessoa que começava a criticar os erros das outras pessoas, não ter tolerância, Pedro começou a acolher as pessoas. Pedro começou a envolver as pessoas no seu amor e com isso ele se transformou num grande mártir do nosso evangelho, né? Lembrando que Pedro, ele teve o mesmo desencarne que Jesus através da cruz. Mas Pedro estava tão transformado que ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como mestre. Coloca a cruz, né? Inverte a cruz, me coloca de cabeça para baixo. Então, assim, meus irmãos, e ali, naquele momento, depois da sua jornada evolutiva, Pedro já estava preparado para vivenciar as experiências de Jesus. Então, mais um ponto eu gostaria de colocar para nós, porque muitas das vezes a gente se autoflagela por uma situação, ocorrências que nós determinamos. E nós achamos que muitas das vezes a justiça divina nos traz experiências punitivas. Na verdade, a justiça divina traz para nós experiências de crescimento. Né? Naquele momento que Jesus estava vivenciando a crucificação, Pedro não tinha maturidade, não tinha condições, envergadura moral para passar por aquilo que Cristo passou. No final de sua existência, a transformação de Pedro foi tão grande que Pedro já tinha condições de vivenciar a mesma situação de Jesus com uma disposição moral diferente. Então Pedro não vivenciou a crucificação porque Pedro negou Jesus, mas sim porque Pedro estava preparado para vivenciar lições de amor, lições de crescimento espiritual, lições de perdão. Então, meus irmãos, é isso. Eu gostaria de trazer essa reflexão para a gente, espero que tenha ficado claro no coração de vocês, para que nós possamos nos olhar com mais caridade. Porque muitas das vezes o erro que nós cometemos é uma grande tentativa nossa de fazer certo. E se nós olharmos esse momento como um momento de aprendizado, nós tiraremos grande proveito disso, porque nós não somos determinados por uma ocorrência, mas sim pela nossa jornada. Então, o que vale para nós não é o momento de hoje, mas sim como que nós vamos sair dessa nossa jornada quando Deus nos conduzir novamente à pátria espiritual.
Então, que tenhamos mais amor por nós, que nós possamos nos ver com mais carinho, com mais acolhimento e aprendendo com as lições que a vida nos traz, tá? Que Jesus abençoe a todos vocês, que possamos ter um resto de semana abençoado. Que assim seja.